Oi pessoal, tudo bem? Então, como prometido, eu vou falar para vocês quais foram as características que mais marcaram para o diagnóstico do Gustavo, né? Bom, o Gustavo sempre foi um menino muito tranquilo no meu ponto de vista, né? De mãe de primeira viagem. A única coisa que me deixava muito mesmo apreensiva e preocupada era a questão do Gustavo não dormir. Ele não dormia direito, no máximo ele dormia 2 horas consecutivas, direto. Mas ele não dormia muito bem. Com 3 meses ele continuou não dormindo muito bem, né? 4 meses nada, 5 meses também nada. Sempre aquele sono agitado do Gustavo. Isso me deixava muito apreensiva. Mas a gente sempre perguntava pra mãe, pros amigos, e todo mundo falava, não, é normal uma criança com 5 meses não dormir bem, né? E aí a gente acalentava um pouco o coração, mas aquela coisa de mãe sempre persistia. Não é normal uma criança não ter um sono profundo, né? Sempre aquele sono agitado. Mas quem somos nós pra questionando mãe de 3 filhas, né? Ou amigas que têm filhos já mais velhos. Bom, isso me deixava apreensiva. Aí depois, por 5 meses, eu tive que parar de amamentar o Gustavo. Entrou a questão do leite também, que deixou a gente muito apreensivo também, porque nenhum leite segurava no estômago do Gustavo, né? Então a gente foi atrás de alergista. Aí, junto com a pediatra, ele começou a tomar aquele leite New Kate, tá? E passaram-se 6 meses, 7 meses, 8 meses, e eu achava estranho a questão do Gustavo, de eu estar perto do Gustavo, chamar e ele não olhar, a questão do contato dele, e isso me deixava um pouco chateada, né? Não porque eu sei que tem criança que fala com 8 meses, essas coisas assim, né? Mas a questão da fala do Gustavo não me deixava tão apreensiva quanto a questão dele não me ouvir, né? Porque primeiro a gente pensa que ele é surdo, mas aí depois você, como é mãe, né, você acaba querendo ou não alguns macetes, né? Aprender alguns macetes. Então eu colocava uma música que era do interesse dele, ele vinha correndo, então eu já logo soube que ele ouvia muito bem mesmo. E isso me deixava apreensiva. Então isso, meu coração não sossegava. E eu falava para minhas amigas e falava para minha mãe, não, é normal uma criança não ouvir. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Mãe, a amizade é tudo maravilhoso. A gente tem que ouvir sim, porque às vezes realmente é coisa da nossa cabeça, entendeu? Às vezes tem mãe que realmente coloca coisa na cabeça, mas quando você sente no fundo do seu coração que algo tá errado, procure, porque essa coisa de ser sentido de mãe realmente existe. E comigo não foi diferente. Aquilo tava me falando que tinha alguma coisa errada com meu filho, e eu na época eu pensei que era um atraso no desenvolvimento do Gustavo, e eu logo pesquisei, falei assim, atraso de desenvolvimento é neuro, né, neuropediatra, e eu marquei o neuropediatra pro Gustavo. O Gustavo, ele começou a andar com 11 meses, né? Então, até então, o desenvolvimento físico dele, né, o motor que eles falam, foi perfeito. Mas ele não tinha contato visual, ele não atendia a comandos, e isso me deixava inquieta. E com 1 ano e 2 meses, com 1 ano e 2 meses, eu cheguei na pediatra dele e falei assim, doutora, eu acho estranho que eu chamo meu filho e ele não atende. Ela lá no consultório analisou a situação, né? E aí ela falou assim, ela desse jeito, eu aqui, ela lá na frente, ela falou assim, mãe, talvez o seu filho, o seu filho, ela falou desse jeito, o seu filho, ele tem características de crianças autista. Aí na época eu falei, autista? O que é autista? O que é o autismo, né? Eu não quis entrar em detalhe, porque aquela palavra já me impactou tanto que eu fiquei sem chão. Eu falei assim, meu filho é doente, meu filho tem uma doença séria, e agora o que eu vou fazer? Eu saí daquele consultório tão apreensiva para chegar na minha casa, porque a gente, quando não entende, a gente procura o quê? O Google. Não adianta falar pra vocês não procurar, porque eu procurei, e se tiver outra coisa relacionada com meu filho, eu vou procurar também, porque mãe é assim. Mãe é desse jeito. Porque você consegue, hoje você marca uma consulta para 10 dias, você vai esperar 10 dias, você tem que saber o que é, mesmo que isso te machuque, né?
E aí, eu chegando em casa apreensiva, deixei o Gustavo lá assistindo, né? E aí eu fui procurar no Google o que é o autismo. Se eu falar pra vocês que quando eu procurei essa palavra autista, autismo, no Google, você não encontra coisas boas, que só o que o Google te mostra é a questão do autismo, aquele autismo que as crianças não vai ter vida social, que a criança não vai se desenvolver, que a criança não vai falar, que a criança não vai se interagir com as outras pessoas. É isso que você encontra do autista, né? Isso no Google, tá? Para quem não conhece o mundo do autismo. Isso me impactou de uma maneira que eu tava lendo e o meu filho assistindo Galinha Pintadinha. E eu confesso pra vocês que eu fiquei sem chão, porque eu olhava pra ele, olhava para aquelas informações, meu filho é perfeito, perfeito. Aí você começa a chorar num desespero total, que você chora porque você não quer aquilo pro seu filho. Você não quer que ele não tenha vida. Você quer que ele estude, que ele tenha as crises, que ele comece a pedir, que ele... Sabe, vem tudo na sua cabeça. Aí você começa, a primeira coisa que você faz é você cobrar Deus. Mas quem é você para cobrar Deus? Quem é você? Quem sou eu? Mas na hora, o nosso sentimento vem à flor da pele. E aí o que eu fiz? Cheguei, abracei meu filho e falei assim, por quê? Por que comigo? Não, por que com ele? Né? Ele não fez nada, é um anjo, tá chegando na terra agora. Por que ele tem que carregar essa bagagem tão pesada se nós já carregamos uma bagagem tão pesada durante a gestação? Não é justo isso com ele. Não é justo isso conosco. Porque nós sofremos muito. Eu não tô querendo ficar contando historinha não, mas a nossa história foi muito sofrida. Nós lutamos a gestação toda, nós ficamos com aquele medo de perda a gestação toda. Pelo amor de Deus, não tira isso do meu filho, não tira. E aquilo me impactou de uma tal maneira que vocês não têm noção. Mas eu falei, conversando com Deus, eu, Senhor, eu não aceito que meu filho não vai ter uma vida social. Eu não aceito que o meu filho não vai se interagir. Eu não aceito isso para a vida do meu filho. E aí, a gente já tinha marcado um neuro. A neuro falou a mesma coisa. Ó, seu filho tem característica de criança autista. Ele vai começar a passar em fonopsique-TO, tá? Só que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. No Brasil tem muita, mas muita terapia boa. Mas as terapias que não são pagas, ela não desenvolve o autista como as pagas. Porque, vamos supor, a tradicional, tá? A terapia tradicional, vamos supor um fono tradicional. Ele não vai desenvolver o seu filho como um fono especialista em autismo em aba. Ele não vai, ele não sabe as técnicas certas. Então, o Gustavo começou a fazer essa terapia, isso com 1 ano e 4 meses. E é meia hora. O que é meia hora para eles? Eles precisam, porque é o que assim, mãe de autista, ela começa a pesquisar, a ler, a estudar para a sua vida, tá? Não era isso que foi, não era esse o meu sonho. Meu sonho era ter meu filho, voltar a trabalhar e cuidar dele. Esse era meu sonho, entendeu? Mas não é do jeito que eu quero, não foi do jeito que eu, que eu sonhei que seria. Foi do jeito que Deus falou que vai ser na minha vida. E não terminou a minha luta, e a luta dele ainda não. Só estamos no início. É sofrida?
é sofrida. Não vou falar pra vocês que não é sofrida. Mas a partir do momento que você aceita, a aceitação é muito dolorida, tá? A questão da aceitação que o seu filho é autista, falar a palavra assim, meu filho é autista, é dolorido. Mas a maioria do autista é normal, né? Gente, mas pelo amor de Deus, quem é a mãe que quer que o filho tenha algum tipo de dificuldade? Não existe isso. Não existe você falar pra mãe assim, é normal, seu filho é normal, ele só tem umas dificuldades. Gente, ele tem essas dificuldades vai impactar na vida dele se eu não correr atrás. Então você precisa abrir mão da sua vida particular para a vida do seu filho. Isso eu faço com todo o amor do mundo. Eu faço isso 1, 2, 3, 4 vezes, porque eu já vivi minha vida. Agora eu vou viver por ele, para ele se desenvolver. E aí começou a nossa luta. A nossa luta começou. Mas aí nós não tínhamos os especialistas certo. E a neuro, pelo convênio, não deu o diagnóstico pro Gustavo. Ela passou para a neuroespecialista em autismo, que também, gente, não é pelo convênio. Você tem que pagar tudo para você ter hoje em dia profissionais bons. São pagos. São pagos. Infelizmente são pagos. Existe sim. Porque eu passei no meu filho no CAPS. Eu amei o atendimento do CAPS. Amei. De paixão. As pessoas, eles são família. Tem coração. Entendeu? Eles te entendem. Você chega lá, você chora. Tá? A psiquiatra de lá falou assim, mãe, você vai viver pelo seu filho agora, mas você não vai se arrepender. Isso me deixou... Nossa, quando ela falou assim, você não vai se arrepender. Isso me deixou aliviada. Sabe por quê? Porque é esse tipo de pessoas que a gente quer que coloca a gente, né, no lugar. Não chora. Se eu falar pra você não chorar, mentira, porque eu choro. E essa especialista em autismo, ele ia dar o diagnóstico do Gustavo, no caso lá do Gustavo, no mesmo dia. Isso com 1 ano e 6 meses. Eu não aceitei. Eu não estava preparada para aceitar aquele papel. Eu sabia, eu sempre soube que meu filho tem um atraso no desenvolvimento, eu sempre soube que ele precisava de especialistas e eu nunca neguei isso a ele. Mas aceitar foi difícil pra mim. Aceitar a questão do papel, pra mim falar assim, não, é verdade, meu filho é autista, foi difícil, pro pai dele nem tanto. O pai dele, nossa, o Charles é sem palavras, tá? Ele é maravilhoso. Vocês já conhecem ele, então... Mas mais pra frente ele vai contar a história pra vocês, que ainda tem umas coisinhas escondidas. Mas, E eu não aceitei esse diagnóstico. Mas o CAPS me deu o diagnóstico. Né? E aí, mais pra frente, eu passei de novo nessa especialista em autismo e ela me deu o diagnóstico de novo, né? E o meu filho, ele tem vários diagnósticos de autismo. Mas a questão da aceitação, quando o CAPS ele me deu aquele papel, que lá, o laudo, né? Quando ele me deu o laudo do Gustavo, e eu olhei aquele papel, e eu falei assim, nossa, e agora? A minha esperança era que o meu filho falasse com 2 anos. Porque eu falei assim, não, eu não vou aceitar até 2 anos, porque eu tenho fé que o meu filho vai se desenvolver até os 2 anos. Porque a mãe, gente, a esperança da mãe, ela é aquela coisa que te sustenta. É o que me sustentava na época. E, infelizmente, com 2 anos, o meu filho, ele não falou. Ele não falou com 2 anos. Mas eu já sabia, no fundo do meu coração, eu já sabia que ele era autista. Eu já sabia que ele tinha um atraso no desenvolvimento e que eu tinha que cuidar dele. Que a gente tinha que lutar muito, que a gente tinha muita guerra para vencer. Não era uma, não era 2 batalhas que a gente tinha que vencer, era várias que nós vamos vencer. Porque eu tenho fé que nós vamos vencer. Eu sou uma mulher de fé. Minha família é uma família religiosa, né? Que acredita muito em Deus, né? E eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé em Deus. E eu sei que a nossa batalha lá vai ser vencida. Mas que nós vamos enfrentar muitas e vai vir muitas tribulações.
Eu consegui, graças a Deus, o meu marido, ele trabalha na empresa que trocou o convênio, a gente conseguiu o ABA pelo convênio. Mas não é, gente, é totalmente diferente, tá? Quando você paga um especialista, tipo assim, um Instituto Farol, uma Maíra Gaiato, e tem outros maravilhosos que você consegue pegar no YouTube pra ajudar o seu filho. É o que eu faço, porque como você não tem condições de você pagar os cursos ou você ir nesses profissionais, que seria o meu sonho, tá? Porque aí meu filho ia dar, né? Ia deslanchar. Mas, infelizmente, a gente tem que acordar para a realidade, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que pegar o que tá acessível pra gente. Nós de renda baixa, nós pessoas... tô falando por mim, tá? Nossa qualidade, nossa condição financeira não é tão boa como as demais, a gente tem que fazer o que a gente consegue. E é o que eu faço, tá? E é o que muitas mães fazem. Que você acaba conhecendo o mundo do autista. Porque, gente, é um mundo totalmente diferente do nosso. É enorme. Vocês têm que ver como é enorme esse mundo. Como tem pessoas maravilhosas. Você conhece pessoas maravilhosas. Mães guerreiras. Gente, você conhece autismo moderado, autismo leve, autismo severo? O Gustavo tá entre o leve pro moderado, né? Mas a médica ainda falou assim que é mais pra leve o autismo dele. Então, mas eu vejo casos de autista severo que vai pro moderado, do moderado vai pro leve. Então, tipo assim, se você tem condições, se você tem força de vontade, você consegue que seu filho, ele se desenvolva, tá? Mas não é só isso. Eu consegui esse aba, mas o aba é longe, porque a gente mora longe de tudo, distante de tudo, né? A gente não conseguiu comprar uma casa mais perto das coisas, porque é tudo muito caro pra lá. E a gente mora mais distante. E a gente pega uma condução, metrô, mais uma condução. Aí é o processo dolorido, tá, gente? Não é a questão do seu filho ser autista e você ter que levar, ou você ter que pegar peso, você ter que... os olhares das pessoas, as pessoas não terem coração. As pessoas perder a humanidade. Porque às vezes, às vezes eu conversei com uma amiga minha e falei assim, gente, a pessoa não é mais humana. Não tem mais sentimento nas pessoas, as pessoas não tem mais empatia. Eu não sei como falar pra vocês, mas é um mundo totalmente diferente. Você tem um olhar, você fala assim, meu Deus, será que nós nos rebaixamos tanto? Nós não olhamos pro outro. Nossa, aquela mãe que tá com aquela criança ali no colo, levante, deixa ela sentar. Você tá lá perfeito, tudo bem, você tá cansado, vai trabalhar, mas e aquela mãe, você sabe o que ela tá passando? Você sabe o que essa mãe tá passando? Que ela passou de dia, que ela não dormiu à noite pra levar o filho dela na terapia? Ou senão ela vai levar no médico? É isso que eu tô falando pra vocês. E eu pego o trem lotado e eu vou falar pra vocês, muitas das vezes, o que é mais dolorido é você chegar e aquele trem lotado, e você chegar e você pegar o seu filho no colo. O Gustavo é enorme, tá, gente? Mas ele não é muito a fim de andar, não. A gente tá vendo isso nas terapias. E aí ele gosta só do meu colo. Ele não gosta de ir no colo do pai. Então ele só o meu colo. Eu tenho 1,56 m, tá? Meu filho tem 1 m e alguma coisinha, né? Bem pouquinho. E ele tem 20 quilos, tá? E eu pego esse marmanjinho no colo, mas ele pesa. Ele pesa. E as pessoas, elas como o autismo não tem cara, eles julgam que a criança é normal. Meu filho é normal, tá? Mas eles julgam que a criança é birra. Isso é muito ruim do cidadão, entendeu? Do ser humano. Essa questão de julgar. Não julgue. Então imagina você chegar, você já sabia que você tem que enfrentar tanta coisa, que você não dormiu à noite, você tem que chegar num trem lotado e você falar assim para as pessoas, pessoal, será que tem alguém para me ceder o lugar? Porque eu tô com uma criança e ela é especial. Dói. Me dói muito falar isso. Não deveria. Não deveria doer. Eu confesso pra vocês que não deveria doer. Mas isso me dói. Me dói porque ele não merece isso. Me dói porque ele não pediu por isso. Me dói porque a gente já lutou. Por que essas pessoas têm que fazer a gente tá falando isso? Me dói quando eu tenho que sentar no chão do trem com meu filho. Me dói.
Isso me dói. Não pegar peso, não ficar com as costas doendo, não ficar com a noite desacordada. Me dói esses olhares das pessoas que não têm compaixão. Eles não têm humanidade, eles não têm coração. Me dói quando eu vou no médico e as pessoas veem meu filho rodando e eles olhando, eu correndo atrás dele, pra ele não se esbarrar, porque ele não tem noção. Me dói quando os olhares e comentários, quando a gente se senta no chão com meu filho. Eu fui no hospital uma vez com meu filho, e o pai dele tem que trabalhar e quem fica com essas coisas sou eu. E eu vou confessar pra vocês que foi o pior dia da minha vida. Porque aqueles olhares me machucavam tanto que eu queria chorar. Eu queria chorar, eu queria gritar, eu queria... E quando o médico chamou no consultório, eu fechei a porta do médico e eu falei assim, só um momento, doutor. Eu chorava tanto que você não tem noção. Porque aqueles olhares machucavam tanto, não por mim, mas olhando pro meu filho, julgando o meu filho. Não julgue. Não julgue uma criança, você não sabe porque ela não sabe o que tá fazendo. Você não sabe como, se ela tá sentindo alguma coisa, você tem que... Quando meu filho tá doente, tá doendo alguma coisa, eu tenho que deduzir por ele, porque ele não sabe me mostrar, mãe, tá doendo aqui. Ele não fala. Não julgue. Você não sabe o que essa mãe tá passando. Você não sabe quantas vezes essa mãe não dormiu à noite. Você não sabe o quanto essa mãe ora de dia e de noite para as pessoas terem mais coração, mais entendimento, descobrir o que é o autismo. Isso é o autismo. O autista não tem cara, tá? O autista, ele é puro coração. Ele é amor. Tá? Eles não têm maldade. Quem tem maldade somos nós, tá? É uma luta grande que uma mãe de autista tem que enfrentar todos os dias. É uma batalha enorme. É olhares que machucam. São julgamentos que machucam. É você correr atrás do prejuízo. É isso. Então, gente, foi muito fácil descobrir que o meu filho tinha um atraso. E através do atraso eu descobri que ele era autista. Por quê? Porque o Gustavo, ele não tinha contato visual. Ele não atendia quando era chamado. Isso novinho, tá? O atraso na fala, né, é uma das características mais marcantes no autista. Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso, tá? Interagir com outras crianças. O Gustavo não se interage com outras crianças. Pode estar um monte de crianças junto, o Gustavo não vai brincar com essas crianças, ele fica na dele. Ele fica enfileirando, tá? A criança que enfileira também. Então, mãe, pai, presta atenção nisso, presta atenção se o seu filho gosta de ficar sozinho, se o seu filho não atende quando é chamado, que o seu filho não olha nos seus olhos, que o seu filho começa a enfileirar as coisas, que o seu filho não fala na idade certa. Sempre conversa com o pediatra, tá? Quando você vai no seu pediatra, conversa, tem direito até aquela cadernetinha da vacinação, lá tem um monte de coisa importante, gente. Então, vocês olhem ela, leem, tá? O que eu quero dizer é que a gente tem que estar uma mente aberta. As escolas têm que ensinar para os alunos típicos que criança autista, ela não é diferente das outras crianças. Ela vai aprender no tempo dela, tá? Ela tem umas certas dificuldades em algumas coisas, mas em outras são totalmente fáceis para eles. Então, tipo, todos nós temos dificuldades, não é verdade? Eles não são diferentes, com eles não são diferentes. Então, as escolas têm que se conscientizar disso. Então, ensinar para as crianças que o autismo não é doença, pessoal. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu quero ajudar. Eu quero ajudar essas pessoas que é da classe média baixa, igual a minha, né? Que não tem condição de arcar com um tratamento que seria do nosso sonho. Eu gosto muito da Maíra Gaiato, do Instituto Farol e outros, entendeu? A gente começa a pesquisar essas coisas. Então eu quero ensinar para eles o que eu faço com meu filho em casa, que eu consigo chamar a atenção dele.
né? É difícil, o Gustavo tem pouco contato visual, mas eu consigo. E você não pode desistir, você precisa ter amigos, tá? Você precisa ter amigos que te entendam, que entenda que a sua vida mudou depois que você teve um filho autista, que a sua vida é dele, né? Que você é totalmente pra ele, que você tá correndo contra o tempo. Tem que ter uma família que te apoia, amigos que te apoiam, entendeu? E é praticamente isso, né? Eu quero dizer que mãe de criança autista, mãe de crianças especiais, eu não gosto de dizer especial, tá, gente? Eu gosto de dizer mãe de criança, né? Porque pra mim toda criança é especial, igual eu já disse. Mas a gente tem que se unir, a gente precisa ajudar uma a outra, né? E isso é uma maneira de eu estar ajudando, né? Eu espero ajudar, né? Algumas pessoas, tanto criança típica como criança atípica, né? Mostrando o que eu faço em casa com o Gustavo, pra chamar a atenção dele, entendeu? Pra ele brincar comigo. O Gustavo tem pouco contato visual, mas a gente não pode desistir jamais. Nunca desista do filho de vocês, nunca desista. Essa palavra desistir tá fora do vocabulário de uma mãe, tá? Então eu espero ter ajudado de alguma maneira, espero ajudar de alguma maneira, tá bom? Beijo!